Bom dia. Nossa equipe desvenda o que está por trás da invasão do comércio ilegal de cigarros. Marcas clandestinas são vendidas livremente na maior capital do país. Mais da metade dos cigarros consumidos em São Paulo é contrabandeada do Paraguai. E o dinheiro arrecadado pelas quadrilhas financia a compra de armas e de drogas. E você vai ver também que a Justiça determina a prisão preventiva de policiais civis de São Paulo que se envolveram num tiroteio em Minas Gerais. Os investimentos na prevenção de enchentes encolhem e voltam à cifra de 6 anos atrás. Em vez de evitar, o governo gasta bilhões com catástrofes. No Nordeste, a seca deixa mais de 200 cidades em situação de emergência só na Bahia e compromete a renda das famílias para garantir o mínimo de água em casa. Pago R$30. Hoje mesmo eu não tenho nada nem para dar aos meus filhos, para comer agora de noite. Um estudo mostra a variação absurda nos preços da cesta básica nos supermercados. Quem pesquisa pode economizar mais de R$3 mil no ano. A caravana de imigrantes avança pelo México em direção aos Estados Unidos. Já são 7 mil pessoas que desafiam as ameaças do presidente Donald Trump de parar o movimento. O Palmeiras vence no sufoco, mas segue na ponta do Brasileirão. O Flamengo goleia e dorme na vice-liderança. São estes os nossos destaques. E hoje é segunda-feira, 22 de outubro, onde a Brasil está começando. A gente abre a edição de hoje do Bom Dia Brasil falando do contrabando de cigarros do Paraguai, que já representa quase a metade do que é consumido no Brasil, Ana. Um comércio ilegal que gera um prejuízo de 5 bilhões de reais aos cofres públicos e, ainda por cima, alimenta o crime organizado. Vamos falar sobre isso com o Rodrigo Bocardi, lá em São Paulo. Rodrigo, bom dia. A nossa equipe flagrou a venda dessas marcas ilegais de cigarro aí nas ruas de São Paulo. Isso aí, Ana. Um bom dia para você, bom dia para o Chico, um bom dia a todos. E tem outro problema nessa história toda, né? Porque cigarro clandestino tem impurezas, metais pesados, faz mais mal ainda para a saúde. Vamos ver na reportagem de William Santos e César Menezes. Maços a menos da metade do preço, expostos no meio da rua no bairro do Brás, em São Paulo. E de uma marca que não é vendida legalmente no Brasil. O contrabando de cigarros domina o mercado nacional. Um levantamento feito pelas indústrias e divulgado pela Associação Brasileira de Combate à Falsificação calcula que as marcas contrabandeadas do Paraguai representem 40% do que é consumido no Brasil e cheguem a 54% em São Paulo. As cargas de contrabando de cigarro entram no Brasil por Mato Grosso do Sul e Paraná. E pelas estradas vão para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, estados do Norte e do Nordeste, mas principalmente para o Sudeste. Rio de Janeiro e São Paulo são os principais destinos. De janeiro a setembro, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 80 milhões de maços, quase 10% mais do que no ano passado. Mas muito cigarro passou. As autoridades intensificaram o combate ao contrabando com mais ações, como essas em São Paulo, no Paraná, em Santa Catarina. Mas o orçamento, o efetivo e a estrutura dos órgãos de fiscalização não dão conta de 16 mil quilômetros de fronteiras e de mais de 1,5 milhão de quilômetros de estradas federais e estaduais. O prejuízo em arrecadação de impostos, segundo a Associação Brasileira de Combate à Falsificação, passa de 5 bilhões de reais por ano. Segundo o diretor da entidade, essa é só uma parte do problema. Fumar um maço de cigarro paraguaio, fora todas as impurezas e metais pesados, no que diz respeito exclusivamente ao alcatrão e à nicotina, equivale a fumar 6 maços de cigarro por dia. E o contrabando de cigarros ainda alimenta quadrilhas que praticam outros crimes. Infelizmente, esse é um crime que acaba não sendo visto com maus olhos pelo comprador, pela sociedade no geral, porque o cigarro é uma droga lícita. O que ele não enxerga é que esse dinheiro que vai na compra do cigarro, essa vantagem que ele obtém na compra do cigarro, acaba se transformando no final em dinheiro que fortalece o crime organizado e acaba sendo transformado em armas, violência e mortes que nós vemos aí ao nosso redor. Tá aí, ó. No ano passado inteiro, a Polícia Rodoviária Federal afirma que apreendeu mais de 94 milhões de maços. Chico e Ana. Ok, obrigado, Rodrigo. E a Justiça determinou a prisão preventiva dos policiais civis de São Paulo envolvidos num tiroteio em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Eles escoltavam um empresário que tentava trocar dólares por reais de forma ilegal. Vamos falar em Juiz de Fora com o repórter Augusto Medeiros, que tem mais informações.
Os policiais já foram transferidos para Belo Horizonte. Augusto, bom dia. Bom dia, Chico. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Sim, eles foram transferidos ontem à noite para a Casa de Custódia do Policial Civil de Belo Horizonte. São 4 policiais civis de São Paulo que tiveram a prisão preventiva decretada pelo juiz na audiência de custódia ontem à noite. O juiz Paulo Tristão, ele também decretou a prisão preventiva de 2 que estão internados, não são policiais, mas estavam envolvidos nessa operação. É um empresário de São Paulo, dono de uma empresa de segurança, é o que estaria fazendo a negociação, né? Que teria vindo comprar dólares, vender dólares, perdão, e um empresário mineiro aqui de Juiz de Fora, estelionatário, iria comprar esses dólares, só que com dinheiro falso. A gente tem imagens exclusivas que a gente conseguiu ontem do momento da ação que ocorreu no estacionamento de um hospital aqui em Juiz de Fora. O que aconteceu é que eles descobriram que o dinheiro era falso e aí teve uma confusão. Depois disso, policiais civis mineiros chegaram até o estacionamento e aí houve uma troca de tiros entre o empresário de São Paulo e o policial civil. Esse policial civil aqui de Minas Gerais acabou falecendo, não é? Os policiais de Minas Gerais estão sendo investigados porque eles não avisaram a chefia sobre a ação e os policiais de São Paulo dizem que não sabiam do que se tratava. Chico, Ana. Ainda tem muito para ser esclarecido, Augusto, aí nessa história. Obrigada, viu? Até mais. 219 municípios baianos estão em situação de emergência por causa da seca. Em todo o estado, a estiagem atinge 4.700.000 pessoas. O repórter Mauro Anchieta percorreu a região mais atingida e conta como a seca está afetando a vida dos sertanejos. Esta é a comunidade de Bom Jardim, no município de Canudos, norte da Bahia. É um povoado isolado na Caatinga que só tem jardim no nome. Na terra seca, nada que se planta dá. Há pelo menos 7 anos, não chove o suficiente para os moradores semearem a terra. É uma vida de carência e sofrimento marcada pela escassez de água, como em tantas outras comunidades que resistem na dureza do semiárido, em mais da metade do território baiano. A única água disponível é a que chega de caminhão-pipa da prefeitura ou comprada pelos moradores. Maria José, 32 anos, 4 filhos e uma neta, tira do pouco que tem para atender as necessidades da família. Quanto você paga pela água? Pago R$30. Esse dinheiro faz muita falta para você? Muita falta. Hoje mesmo eu não tenho nada nem para dar aos meus filhos, para comer agora de noite. Mostra pra gente como é que tá o armário aqui. O armário aí tá vazio. Aqui a lata do açúcar, ó, tá seca. Café, só tem um pouquinho, não dá nem para fazer um café para dar para a família toda. E o armário tá assim. Tem um pouquinho, um pacote de macarrão, um pouquinho de arroz e uma massa de milho. E quando não tem comida aqui, como faz? Nós pedalamos na casa da minha avó. E sempre tem lá, às vezes não tem também? Às vezes não tem lá. Hoje, 219 municípios baianos estão em situação de emergência por causa da estiagem. O número não era tão alto desde 2012, na última grande seca, quando 265 municípios fizeram parte da lista. A região atingida se espalha por mais de 70% do território baiano. A situação de emergência significa prioridade para a perfuração de poços, abertura de cisternas e construção de adutoras. Mas a Defesa Civil reconhece que está difícil atingir essa meta. Precisa aumentar ainda mais para que venha acompanhar esse avanço na área atingida pela seca e também na intensidade da seca em face desses 7 anos seguidos com chuvas abaixo da média histórica aqui na Bahia. E não é só na Bahia que a seca vem trazendo prejuízos, não. A gente está com nossos repórteres no Ceará e no Piauí e a gente começa com o Alessandro Torres em Fortaleza. Alessandro, bom dia. A falta de chuvas também está pesando no bolso aí, né? Oi, bom dia a todos. Um dos maiores impactos é na produção agrícola. A gente está na central de abastecimento e a seca é apontada como principal fator para a alta no preço das frutas e verduras. O tomate, por exemplo, teve um aumento de quase 100%. O quilo subiu de R$ 2,40 para R$ 4,65. Por aqui acha no mínimo a R$ 4,50. Nas frutas, o melão teve a maior alta de R$ 1,50 para R$ 1,95. O Ceará até que teve chuva na média esse ano, mas elas foram mal distribuídas. E o resultado é que os reservatórios agora por aqui estão em média com 12% da capacidade. Chico e Ana.
Obrigado, Alessandro. E vamos ver agora o Piauí, onde tem menos caminhão-pipa do que deveria, chegando para a população. E a Neyara Pinheiro está a postos em Teresina. Bom dia, Neyara. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O Piauí tem hoje 41 municípios em situação de emergência, reconhecida pelo Ministério da Integração Nacional por causa da seca. Mas só 23 estão recebendo carros-pipas do governo federal. A situação do sertão do Piauí é de cisternas vazias e de longas viagens em busca de água. Tem comunidade rural onde o carro-pipa não passa há 6 meses. O governo federal disse que as cidades com reconhecimento vigente que não estão recebendo o benefício estão em alguma fase de transição entre o pedido e a distribuição dos carros feita por parte do Exército. Chico, Ana Paula. Obrigada, Neyara. Vamos então direto conversar com a Jaqueline Brasil, saber de previsão do tempo. Saber, Jaqueline, se tem algum sinal de chuva para hoje no Nordeste, hein? Bom dia. Bom dia, Ana, Chico, bom dia para todos. Sim, no litoral baiano, especialmente no recôncavo baiano, onde hoje o risco é de temporal. Em Sergipe, em Alagoas, a chuva vai ser mais fraca. Já no interior nordestino, hoje não vai chover. A previsão é que a chuva regular chegue em janeiro. Até lá, até pode chover. Um dia sim, um dia não, mas sem grandes acumulados. Vamos dar uma olhadinha agora em Itabuna, na Bahia, que está ali na faixa leste do estado, está na rota do temporal. Tá vendo aí gotículas, o céu fechado. Vai ficar assim o dia todo, pode chover forte sim, com máxima de 25 graus. Assim também como em Salvador, também em Ilhéus e Porto Seguro, a chance é de 90% de chover. Então é muita coisa, tá? Hoje pode chover também em parte do norte, do centro-oeste, onde a chuva vai ser mais volumosa. No Rio Grande do Sul, hoje também tem previsão de temporal, só que esse temporal vai chegar mais à noite. Então atenção você que está em Uruguaiana, Bagé e Rio Grande, a chance também é muito alta. Essa chuva prevista para o sul é por causa dessa frente fria que ao longo do dia vai aí passar pela costa do Rio Grande do Sul. Já você que está em Santa Catarina, no Paraná, o tempo fica firme, dia com sol. Dia ensolarado também aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e no Espírito Santo. Espírito Santo, depois de vários dias de temporal, o sol finalmente aparece. Vamos dar uma olhadinha na manhã hoje em Vitória, céu aberto, poucas nuvens, dia ensolarado com máxima de 27 graus. No centro-oeste e em quase todo o norte, as pancadas vêm a qualquer hora, mas o sol também aparece, tá? E no nordeste, a chuva aqui na Bahia é por causa dessa outra frente fria. No restante da região, aí sim teremos sol e calor também, com 32 em Fortaleza, 28 em Brasília, 31 em Palmas, 27 em BH, 28 em São Paulo, 30 no Rio e 38 em Teresina. Chico e Ana. Jaqueline, a gente vai ter mudança nos próximos dias? Sim, Chico, olha, a chuva se intensifica no centro-oeste e volta a se espalhar pelo sudeste, especialmente aqui em São Paulo e no Rio. Os maiores acumulados, assim, concentrados em Goiás e em Mato Grosso do Sul. E amanhã à tarde, atenção, porque a chuva vai apertar aqui em São Paulo, quarta-feira, com grande acumulado. E o mesmo vai acontecer aí no Rio, só que de quarta para quinta-feira. Bom dia, Chico e Ana. Ok, bom dia, Jaqueline, boa semana para você. E o governo federal manteve um valor baixo de repasse aos municípios para prevenção contra enchentes. A verba é quase a mesma do ano passado, quando houve uma forte queda. Vamos falar com a Juliana Morrone em Brasília, porque esse é mais um exemplo de corte em investimentos por parte do governo e, nesse caso, dinheiro que previne tragédias. Agora, antes de mais nada, Juliana, você mudou o cenário hoje, arranjou um fundo cinza. Bom dia para você. Dá para ver nada, né? Oi, Chico, Ana, bom dia. Quero mostrar minha janela aqui, Bom né? dia. Isso aqui não é cortina não, viu? Isso aqui é neblina. E quero mostrar também que já começou a temporada de chuvas e a torcer para que não venham aqueles temporais que levam tudo, né? Hoje de manhã, veja o que eu encontrei quando estava vindo aqui para o Bom Dia Brasil. Imagens de hoje cedo mostram aí a ponte JK, que é um ponto turístico aqui de Brasília. Olha aí, a ponte vai sumindo, desaparecendo com o nevoeiro. Inclusive, o aeroporto aqui de Brasília opera por instrumentos exatamente por causa desse tempo. E agora eu volto a falar com essa névoa toda aqui, do dinheiro liberado para impedir desastres voltou ao patamar de 6 anos atrás e foi 1/3 do dinheiro enviado em 2016 para prevenção de enxurradas e enchentes. Em um dia, choveu o que estava previsto para o mês inteiro em Ribeirão Preto, São Paulo. Os 2 maiores córregos que cruzam a cidade transbordaram.
Os carros boiaram, ruas foram interditadas e teve até animal mudando de habitat. No Rio Grande do Sul, a chuvarada que caiu na última quarta-feira deixou mais de 200 pessoas desalojadas. Na região nordeste do estado, este rio transbordou e atingiu as casas. Na divisa de Bagé e Dom Pedrito, a chuva e a ventania derrubaram paredes. Eu tentava sair para fora. Aí na terceira tentativa eu consegui sair. Quando caiu a parede, eu já estava no canto da casa, um lado de fora, agachada ali. Já virou rotina em muitos municípios. Quando começa o período de chuvas, começam também os desastres naturais, com inundações, alagamentos. A situação se agrava por causa da falta de planejamento. As cidades foram crescendo sem fazer as obras necessárias para essa expansão. E para piorar, os investimentos em obras de prevenção com recursos federais diminuíram. Dados do Ministério das Cidades, obtidos pela Globo News por meio da Lei de Acesso à Informação, indicam que os repasses feitos aos municípios para obras contra enchentes no Programa de Apoio aos Sistemas de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais minguaram. Este ano, até setembro, o governo repassou 115 milhões de reais, quase o mesmo valor de 6 anos atrás. Nos anos seguintes a 2012, os recursos aumentaram, mas começaram a cair em 2017 e caíram mais ainda este ano. Com poucas obras de prevenção, aumentam os pedidos de ajuda para remediar a situação e ajudar as populações atingidas. Em média, o governo federal reconhece 2.000 decretos de situação de emergência e estado de calamidade por ano. É o que aponta um levantamento feito pela Confederação Nacional de Municípios, que mostra que entre 2003 e julho deste ano, o país teve 32.000 desastres naturais reconhecidos pela União, considerando aí não apenas os que foram provocados por chuvas, mas também pela seca. Ao reconhecer os desastres, o governo assume o compromisso de liberar recursos. Nos últimos 4 anos, o Ministério da Integração destinou 6 bilhões e 900 milhões de reais para ajudar na reconstrução de áreas públicas e em ações emergenciais, como envio de cestas básicas, água e obras de recuperação em todo o país. Este especialista diz que é preciso inverter a lógica de poucos investimentos em prevenção e ficar todo ano tendo que responder após os desastres. Os custos da correção são muito maiores e aí só vai ver mais à frente. Mas a pessoa que está investindo agora, ele não está preocupado com o que vai acontecer depois, porque depois está na mão de outra pessoa. Os governos pensam em 4 anos. Só que as mudanças climáticas têm um prazo de anos muito maior que 4 anos. O Ministério das Cidades diz que libera o dinheiro para os municípios de acordo com a evolução das obras e que obras de drenagem, por exemplo, são complexas e necessitam de estudos técnicos aprofundados e detalhados. E aí aquele problema crônico, né, Chico e Ana? Na hora da ação, a gente se lembra que não houve a prevenção. É tarde demais. E verão após verão é sempre isso, né, Juliana? Falta de prevenção. Obrigada, até já. Uma pesquisa sobre a variação de preços nos supermercados mostra que o consumidor pode economizar em um ano mais de R$3.000 se pesquisar e escolher os lugares com produtos mais baratos. Vamos ver a reportagem do Carlos Delanoy. Supermercado lotado, descontos de até 60%. Todo o esforço vale para aproveitar a promoção. Olha, eu só compro assim nessas ocasiões. Por quê? Porque é mais barato, né? Carrinhos transbordando, filas intermináveis. Quem tem 6 filhos, como Dona Estela, aproveita. Saber economizar. Um estudo da Associação de Consumidores Proteste levantou os preços de mais de 100 produtos em vários tipos de supermercados. Grandes, pequenos e até em lojas que vendem por atacado, que costumam ser mais baratas. E descobriu que clientes como Dona Márcia, que está sempre pesquisando e com a listinha na mão, conseguem preços melhores. O desconto, não tenha dúvida, tem que se virar. O estudo comparou 2 tipos de cestas, uma com produtos de marca mais vendidos e outra só com produtos mais baratos. O resultado mostra diferenças surpreendentes. Entre supermercados de um mesmo bairro, a diferença do valor das cestas populares pode chegar a R$ 255 por mês. São mais de R$3.000 por ano.
A principal dica, na verdade, é planejamento. Se ele faz um bom planejamento antes de sair de casa para fazer a compra dele, ele ter a lista, ele ter a calculadora dele, os celulares de hoje em dia todos têm calculadora, eu acho que você ir fazendo a soma enquanto você vai colocando os seus itens no carrinho faz toda a diferença e você sempre olhar mais de um supermercado pelo menos. Dependendo do supermercado, o preço de produtos como o rolo de papel toalha pode variar 106%. Do detergente para lavar a louça, 152%. E da cebola, até 251%. Quem vai para a cozinha conhece muito bem a fama da cebola, que faz muita gente chorar. Aqui no supermercado, tem muitos produtos com grande prestígio na cozinha. É o caso do alho, que não leva ninguém às lágrimas. Mas, de acordo com essa pesquisa, esse produto pode fazer você lamentar. É que a diferença de preço do alho branco, de um supermercado para o outro, pode chegar a 400%. Já vi chegar a R$17 e eu acho um absurdo. Então, quando você encontra um preço bom, você leva? Nossa, com certeza. Não penso duas vezes. Sem o alho, eu acho que a comida não tem gosto. Pois é, cuidar da alimentação preocupa e da saúde também, porque tem mais gente ficando sem plano de saúde. Olha, entre agosto do ano passado e agosto deste ano, mais de 160 mil contratos para pessoas de até 58 anos foram cancelados. Isso tem relação direta com o desemprego. A maior parte dessas pessoas só consegue ter um plano de saúde quando está empregada, né, Juliana? Esses números, Chico, estão num relatório do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Os planos coletivos empresariais fornecidos pelas empresas representam quase 70% do total de contratação de planos, ou seja, a maioria é para quem está no mercado de trabalho. Até agora, ainda bem, a Maria Luísa não teve nenhum problema sério de saúde. A gente sempre se cuida bastante, evita comer alimentos muito prejudiciais para a saúde. E quando a gente tem algum problema mais leve, uma infecção urinária, alguma coisa assim, ou a gente recorre ao SUS, ou a gente vai para a clínica popular mesmo. Há quase 3 anos, a família da estudante de enfermagem de 22 anos está sem nenhum plano de saúde. E não é só a dela, não. De agosto do ano passado a agosto deste ano, 98 mil beneficiários com idades entre 19 e 58 anos, exatamente como a família da Maria Luísa, não conseguiram pagar os planos de saúde, uma queda de 0,3%. Nesse mesmo período, um grupo ainda mais jovem, de 0 a 18 anos, também ficou sem plano. 66.500 contratos foram rompidos, uma queda de 0,7%. O que aconteceu com a Maria Luísa aconteceu com a maioria dos beneficiários que se viu obrigada a parar de pagar um plano. O meu pai, ele pagava o plano normalmente e aí teve um problema de crise financeira. Minha mãe parou de receber, ela começou a receber só metade do salário. E aí as parcelas começaram a se acumular, então ele resolveu cancelar enquanto não conseguisse pagar. Desempregados que, além do emprego, perdem o convênio médico. Trabalhadores que trocam de emprego ou que vão para o mercado informal. Sem plano da empresa e com salário mais baixo, fica pesado. Quase impossível arcar com o custo de um plano. A Associação Brasileira de Planos de Saúde destaca um outro problema. Enquanto há uma redução no número de beneficiários mais jovens, o grupo de quem tem mais de 59 anos aumentou 2,5%. Essa diferença entre o número de jovens e pessoas mais velhas preocupa, já que o equilíbrio dos planos, segundo a associação, depende de um financiamento entre gerações. Isso envolve cobrar um preço um pouco maior das pessoas mais jovens do que elas custam, para poder cobrar um preço um pouco menor das pessoas de idade mais avançada do que elas custam. Isso é o financiamento intergeracional. Então eu preciso de pessoas jovens para ajudar esse equilíbrio a funcionar. Se essas pessoas estão deixando os planos de saúde, gera um desequilíbrio aqui que precisa ser ajustado. Levando em consideração os idosos, o número de brasileiros que têm plano de saúde se mantém em 47 milhões de pessoas. Ana Paula e Chico. Ok, obrigada, Juliana. Até já. Vamos agora chamar a Cris Dias para a gente falar de esporte. Cris, bom dia. Começamos com o jogo do Fluminense, é isso? Olha a vontade sinto lhe dela de desapontar. zoar comigo.
Vamos uma hora para Vocês definam aí o que vocês preferem que eu comece. Começa falando do Palmeiras, que venceu mais uma. Pois é, tá lá na ponta do campeonato. Firmeza, brasileiro. mano, só digo isso. Firmeza na liderança. Pois é, o Palmeiras venceu mais uma, a quinta vitória seguida da equipe no Brasileirão. O jogo foi contra o Ceará, no estádio do Pacaembu. Vamos ver como é que foi. Eu já tenho uma imagem para separar para vocês. Sabe quando você fica em casa ali desesperado porque o juiz não marcou um pênalti pro seu time? Sabe, Chico? Foi ele, ó. Olha ali, só. foi como ficou o Felipe Melo na frente do juiz, né? Ele reagiu assim depois da mão do Edinho na bola dentro da área, que a gente tá vendo aí, né? E aí, no fim, o juiz marcou o pênalti e o Bruno Henrique fez 1-0. E o Bruno Henrique aí, ó, mais uma vez, agora com uma bomba de fora da área, 2-0 pro Palmeiras. E no segundo tempo, o Arthur aproveitou o cruzamento para descontar, mas ficou Palmeiras 2, Ceará 1. O Palmeiras está na liderança, mas o Flamengo segue na perseguição, viu? Ontem visitou o Paraná, o lanterna do campeonato, e venceu. O jogo foi no estádio do Dorival Brito. Tá aí, ó, o Lucas Paquetá invadiu a área e abriu o placar para o Flamengo. Aí, depois do cruzamento, a bola sobrou para o Vitinho fazer mais um. O Uribe recebeu na frente para fazer o terceiro do Flamengo. E teve mais um aí para fechar a conta. Henrique Dourado, tranquilão, fez o quarto do jogo, final 4-0 para o Flamengo. Goleada. Pois é. Se não fizesse, podia ser pênalti. E o Flamengo está na segunda colocação aí, depois dessa goleada. O Internacional, que perdeu a posição para o Flamengo e está em terceiro, ainda joga hoje à noite contra o Santos, em Porto Alegre. E olha, na disputa mais embaixo da tabela, Vitória e Corinthians empataram em 2-2, resultado ruim para os dois times, né? O jogo foi no Barradão, em Salvador, vamos ver aí, ó. O Rainer arriscou de longe e fez o primeiro do jogo, 1-0 Vitória. Aí o Jadson pegou de primeira para empatar e a gente vai vendo o detalhe porque vale a pena, viu? Belo gol do Jadson. Olha só, pegou em cheio, a bola foi parar lá no cantinho. O Corinthians virou com o Roger, a gente está vendo aí nesse lance. Mas aí a bola sobrou na área para o Neilton empatar de novo, placar final 2-2. E ó, seguinte, daqui a pouco então eu volto para mostrar mais gols, tá, Ana e Chico? E para falar também de Fórmula 1, tá? Segura essa ansiedade, até lá. Ok. Até já. Até já. A seguir, TSE e autoridades do governo defendem a segurança das urnas e o combate às fake news. A caravana de imigrantes desafia o presidente Trump e segue com 7.000 pessoas em direção aos Estados Unidos. E os preparativos para uma das provas mais importantes do Enem, a redação. Agora são 7h57, hora de Brasília.
Está repercutindo na internet um vídeo de 4 meses atrás em que o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, diz que o Supremo Tribunal Federal poderia ser fechado caso houvesse alguma tentativa de impugnação da candidatura do pai dele, o candidato à presidência Jair Bolsonaro. Nesta gravação, Eduardo Bolsonaro fala que para fechar o STF basta um soldado e um cabo. No vídeo gravado durante aula num cursinho do Paraná, o deputado reeleito esse ano com a maior votação da história foi questionado por alguém se havia possibilidade de o STF agir para impedir que o pai dele, Jair Bolsonaro, assumisse caso ganhasse já no primeiro turno. E nesta hipótese, se o Exército poderia agir. Eduardo Bolsonaro respondeu. A gente está caminhando para um estado de exceção, né? O STF vai ter que pagar para ver, e aí quando ele pagar para ver, vai ser ele contra nós. Eduardo Bolsonaro continuou o raciocínio falando sobre a hipótese de o STF impugnar a candidatura de Jair Bolsonaro, atribuição que sequer é do Supremo, mas do TSE. Eduardo disse. Mas se o STF quiser arguir qualquer coisa, sei lá, recebeu uma doação ilegal de R$100 do José da Silva, impugna a ação dele, a candidatura dele. Eu não acho isso improvável não, mas aí vai ter que pagar para ver. Será que eles vão ter essa força mesmo? O pessoal até brinca lá, cara. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não. O deputado prosseguiu desmerecendo o papel do STF. O que é o STF, cara? Tipo, tira o poder da caneta de um ministro do STF. O que ele é na rua? Você acha que a população... Se você prender um ministro do STF, você acha que vai ter uma manifestação popular a favor dos ministros do STF? O vídeo gravado antes do primeiro turno das eleições passou a circular agora nas redes sociais e provocou reações, como a do candidato do PT à presidência, Fernando Haddad. Há muito medo de violência por parte do Bolsonaro. Você viu que o filho dele chegou a gravar uma notícia, né? Um pensamento, se é que pode se chamar assim o que eles falam, porque é uma coisa tão impressionante, eu não sei se a pessoa pensou para falar. Mas diz que prender, fechar o Supremo Tribunal Federal é uma coisa que, se eles desafiarem o Poder Executivo, mandariam um cabo e um soldado. Um cabo e um soldado. Nem de jipe precisaria. É uma pessoa que fala isso, não sei se pensa para falar, mas se nem o ministro do Supremo hoje está salvo, você imagina um policial federal que discorda. O candidato Jair Bolsonaro reagiu surpreso quando perguntado sobre o vídeo em que o filho faz as declarações sobre o Supremo. Não existe crítica a fechar a STF. Se alguém falou em fechar a STF, precisa consultar um psiquiatra. Ao ser informado pelos jornalistas de que a declaração era do seu filho, Bolsonaro duvidou da informação. Desconheço, duvido, alguém tirou de contexto. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso se manifestou por meio de rede social, dizendo que as declarações de Eduardo Bolsonaro merecem repúdio dos democratas. Não apoio chicanas contra os vencedores, mas estas cruzaram a linha, cheiram a fascismo. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, em entrevista sobre fake news à tarde em Brasília, disse o seguinte sobre o episódio. Eu tive conhecimento, me foi trazido pela assessoria, o vídeo, e também me foi trazido ao conhecimento que o vídeo já foi desautorizado pelo candidato. De qualquer sorte, o que eu tenho a registrar, embora não sendo presidente do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, e sim do Tribunal Superior Eleitoral, que no Brasil as instituições estão funcionando normalmente. E juiz algum no Brasil, os juízes todos no Brasil honram a toga, né, se deixa abalar por qualquer manifestação que eventualmente possa ser compreendida como de todo inadequada. Eduardo Bolsonaro se manifestou numa rede social sobre o vídeo. Disse que apenas respondeu a uma hipótese esdrúxula sobre a impugnação sem qualquer fundamento de Jair Bolsonaro. Ele afirmou que jamais acreditou nesta possibilidade, mas que se algo parecido acontecesse, seria algo fora da normalidade democrática. O deputado disse que citou apenas uma brincadeira que diz ter ouvido na rua. Eduardo Bolsonaro afirmou ainda que se foi infeliz e atingiu alguém,
pede desculpa tranquilamente e diz que não era a intenção dele. Ele disse que a divulgação do vídeo não é motivo para alarde e visa atingir o pai Jair Bolsonaro. Eduardo diz que tem consciência tranquila e que o momento é de acalmar os ânimos, que, segundo ele, estão inflados propositadamente para criar uma atmosfera de instabilidade. Concluiu: se alguém defender que o STF precisa ser fechado, de fato, essa pessoa precisa de psiquiatra. A assessoria do Supremo Tribunal Federal informou que o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, não vai comentar. O PSL, partido de Jair Bolsonaro, ainda não se manifestou. E há uma semana da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral e autoridades do governo defenderam a segurança das urnas e o combate às notícias falsas. O Gabinete de Segurança Institucional garantiu que não há nenhum indício de que mensagens falsas tenham influenciado o processo eleitoral até o momento, né, Juliana? De fato, Ana, e a presidente do TSE disse que há tempo para uma resposta responsável da Justiça Eleitoral contra boatos. O primeiro assunto da entrevista coletiva foi a segurança das urnas eletrônicas. A presidente do TSE afirmou que qualquer tentativa de fraude seria possível identificar e que isso não ocorreu no primeiro turno das eleições. A ministra disse que as investigações têm prazos determinados pela lei que precisam ser seguidos. Há um tempo para a resposta responsável. A Justiça Eleitoral combate boatos com respostas fundamentadas no âmbito das ações judiciais que lhes são propostas. E as ações judiciais exigem a observância do devido processo legal, nos exatos termos da Constituição. Rosa Weber criticou a divulgação dos conteúdos falsos na internet. As fake news, a desinformação, visando a minar, repito, a credibilidade da justiça eleitoral, a meu juízo, é intolerável e está merecendo a devida resposta. A nossa resposta está se dando tanto na área jurisdicional, como eu acabei de referir, como também na própria área administrativa. Agora, se tiverem a solução para que se evitem ou se coíbam fake news, por favor, nos apresentem. Nós ainda não descobrimos o milagre. O ministro da Segurança Pública disse que desde o primeiro turno foram abertos mais de 400 inquéritos para investigar crimes como compra de votos e divulgação de mensagens falsas. Citou como exemplo a apuração sobre um vídeo em que uma urna supostamente teria sido fraudada para beneficiar um candidato. O autor foi identificado pela Polícia Federal e indiciado. Raul Jungmann falou também que 3 pessoas estão sendo investigadas por enviarem ameaças à presidente do TSE. Uma delas foi localizada no Japão e que, ao contrário do que muitos pensam, não é possível ficar oculto na internet. Não há anonimato em redes sociais. Quem cometer crime imaginando que a Polícia Federal, acionada pela Justiça Federal, não vai chegar a quem cometeu, veja os exemplos que nós estamos dando aqui. Chegamos no Japão e vamos chegar em qualquer lugar, porque não existe anonimato e a Polícia Federal tem condições de efetivamente chegar a quem tentar ou cometer fraudes ou crimes que sejam reportados seja presencial, seja no mundo digital, pela Justiça Eleitoral. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República disse que as mensagens falsas são acompanhadas desde 2016. Ele afirmou que não há indícios de que mensagens falsas tenham influenciado as eleições. Não há a identificação de nenhuma operação sistemática, estruturada contra nossas eleições. Não há nenhum indício de que isso tenha trazido e tenha influenciado no nosso processo eleitoral até aqui. O TSE ampliou os mecanismos para saber mais sobre o que está circulando nas redes sociais e em plataformas como o WhatsApp. Há uma parceria com pesquisadores que acompanham mais de 350 grupos sobre política no aplicativo e também com a própria empresa dona do aplicativo para ajudar o tribunal a rastrear conteúdos indevidos. E com essa ferramenta nós conseguimos uma capacidade maior de acompanhamento do que circula nas redes e de divulgação das nossas próprias propagandas e da nossa própria defesa.
Hoje, os integrantes do Conselho Consultivo sobre Internet e Eleições do TSE se reúnem para discutir ações contra fake news com representantes de plataformas de redes sociais e empresas de checagem de informação. Ana Paula e Chico. Obrigado, Juliana. E o candidato do PSL à presidência, Jair Bolsonaro, participou de um encontro e assinou um termo de compromisso com representantes da comunidade surda no domingo, no Rio de Janeiro. Jair Bolsonaro passou a manhã na casa dele na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, e divulgou mensagens numa rede social. Numa delas escreveu: com o nosso provável ministro da Ciência e Tecnologia, o astronauta Marcos Pontes, conversamos sobre projetos interligados com a educação, priorizando a especialização em áreas de exatas e biológica, e não somente humanas, estimulando uma nova direção desde a base do ensino. No início da tarde, ele saiu para gravar programas do horário eleitoral gratuito nesta casa no Jardim Botânico, na zona sul do Rio. Lá recebeu representantes da comunidade surda de várias regiões do país. Bolsonaro estava ao lado da mulher, Michele. Eles ouviram mensagens de apoio, inclusive de crianças, e agradeceram em Libras, a língua brasileira de sinais. Jair Bolsonaro assinou um termo de compromisso pela causa dos surdos. É motivo de satisfação. E me sinto muito honrado em assinar esse termo de compromisso no momento, que é de respeitar a legislação e aperfeiçoá-las no futuro. Eu me sinto integrado a vocês e peço a Deus que nos dê inteligência, força e coragem para levar adiante as propostas de interesse da nossa população, em especial aqui da comunidade surda de todo o Brasil. Meu muito obrigado a todos vocês. No fim do encontro, o candidato do PSL deu uma rápida entrevista. Jair Bolsonaro não quis antecipar outros nomes para sua equipe de governo, caso seja eleito. E disse que vai manter a estratégia de campanha agora na reta final. Só vou falar em ministro depois das eleições, caso eu seja eleito, obviamente. Continuar fazendo o que eu fiz ao longo dos últimos 4 anos. A estratégia foi lá atrás. Ter a nossa bandeira, a verdade acima de tudo, e tratar todo mundo com respeito e consideração. O candidato do PT, Fernando Haddad, fez campanha no Maranhão e disse que pretende aumentar os investimentos na região Nordeste. O candidato do PT, Fernando Haddad, escolheu o antigo bairro operário de São Luís para pedir votos no domingo. Haddad fez caminhada. Depois, em cima de um carro, foi seguido por militantes e apoiadores até um palanque onde discursou. Fernando Haddad disse que, se for eleito, a partir de 1º de janeiro e durante todo o ano que vem, o preço médio do gás de cozinha vai ser de R$ 49,00 o botijão, em todo o país. O impacto é mínimo na Petrobras, sobretudo em função da mudança de política interna da Petrobras. A Petrobras vai ter mais lucro em outras atividades e vai poder compensar esse aceno que nós estamos fazendo para quem hoje está cozinhando a lenha, por falta de recursos para pagar R$ 75, R$ 80 o botijão de gás. Fernando Haddad disse que as famílias mais pobres são as que mais sentem os efeitos da crise econômica. O candidato prometeu reajustar o Bolsa Família. Nós vamos dar um reajuste aí linear de 20% dos benefícios do Bolsa Família a partir de 1º de janeiro de 2019. Haddad também afirmou que pretende retomar os investimentos na região Nordeste, para que ela aumente a participação no Produto Interno Bruto e que entre as prioridades estão ações de empreendedorismo e investimentos em educação. O candidato do PT disse também que, se for eleito, vai dobrar o contingente da Polícia Federal. Ele quer que a Polícia Federal faça parte de um Sistema Único Nacional de Segurança Pública. A Polícia Federal tem esse papel que nós reservamos a ela, de assumir certas responsabilidades que hoje oneram demais os estados, que não conseguem enfrentar, e tiram as polícias daquilo que elas deveriam estar fazendo, que é o cotidiano, o dia a dia do cidadão. Apoiadores do candidato à presidência Jair Bolsonaro, do PSL, participaram de manifestações ontem em 57 cidades. A manifestação em São Paulo foi organizada pelos movimentos Vem Pra Rua e MBL. 6 carros de som ocuparam parte da Avenida Paulista. Os apoiadores gritavam frases a favor do candidato do PSL e contra o PT. Os manifestantes também se reuniram em algumas cidades do interior do estado.
No Rio de Janeiro, a concentração em favor de Jair Bolsonaro foi na praia de Copacabana. Os manifestantes assinaram os nomes numa faixa onde estava escrito: "Não aceitaremos fraude". Em Belo Horizonte, os manifestantes se reuniram na Praça da Liberdade, no centro da cidade. A concentração em Brasília foi perto da Biblioteca Nacional e ocupou parte do eixo monumental. Uma carreata desceu a esplanada dos ministérios. O ato em Salvador contou com 2 trios elétricos em frente ao Farol da Barra. Uma multidão percorreu as principais ruas do centro de Belém. O grupo fez orações e cantou o hino nacional. Em Florianópolis, a manifestação foi na Avenida Beira-Mar Norte. Os apoiadores de Jair Bolsonaro vestiram camisetas amarelas e carregaram bandeiras do Brasil. Daqui a pouco você vai ver, estudantes podem ver a partir de hoje o cartão de confirmação do Enem. Na reta final para a prova, a gente dá as dicas dos professores para uma boa redação. Agora, 8h16, horário de Brasília, a gente volta já. Estamos de volta. Mais de 5 milhões de inscritos no Enem vão poder acessar o cartão da prova a partir de hoje. A repórter Cláudia Mourão está lá em Belo Horizonte com as informações para a gente. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Ana, Chico, bom dia a todos que nos assistem. Olha, quem vai fazer o Enem já está contando os dias aí, né? E daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, vai ser disponibilizado o cartão do Enem. Então é facinho de acessar, é só entrar aqui no site do INEP. A gente já separou para vocês aqui o que tem nesse cartão. Olha, tem o número de inscrição, local de prova, data e horário da aplicação, detalhes sobre atendimento de recursos de acessibilidade, se o candidato pediu, e a língua estrangeira selecionada. Agora, a orientação é imprimir esse cartão assim que ele ficar pronto e levar nos dias de prova, dias 4 e 11 de novembro. A novidade este ano é que no segundo dia de prova, no dia 11, o candidato vai ter 30 minutos a mais para fazer a prova. Então, ó, quem está se preparando aí, a dica é entrar no site do INEP, que tem várias coisas legais, as matérias que vão cair nas provas, e a gente separou para vocês aqui, ó,
essa parte aqui que tem um manual de redação do Enem com todas as dicas, as informações, como fazer uma boa redação do Enem. O grande desafio para muitos participantes. Cláudia Mourão, de Belo Horizonte, para o Bom Dia Brasil. E na reta final para o Enem, os alunos que estão se preparando para a prova já sabem que o resultado da redação é determinante na nota final. Por isso, tem tanta gente focada e preocupada. É só chegar perto de uns entre os milhões de alunos que vão fazer o Enem para a gente ver que eles estão estudando muito. Eu estudo de 7 a 7 todos os dias. Gosto de estudar de madrugada. Aí eu estudo às vezes de meia-noite até às 4, 4h30. E o Enem de madrugada? Nossa, é sensacional. As primeiras provas do Enem deste ano serão no domingo, dia 4 de novembro. E a temida redação é logo no primeiro dia. Quem tem medo da redação do Enem, levanta a mão. Bota um medo no coração do estudante, tem que fazer a redação. Mas fazer uma boa redação não é tão complicado assim, não. Destaque palavras-chave da questão para não fugir do tema. Não demore demais no rascunho, controle o tempo. Evite fazer letra grande para preencher a folha. Use as 30 linhas para mostrar que entende do assunto. Se fizer menos de 8 linhas, ganha 0. Usar palavrões, desenhos também. Não pode escrever poema, hino, mensagem de protesto, oração, nada que esteja fora do contexto. Muitos estudantes no dia, devido ao nervosismo, pouco preparo, eles acabam não fazendo uma leitura correta do comando da questão. Então, muitos acabam ou tangenciando ou até mesmo fugindo do tema proposto pela prova de redação do Enem. E fugir do tema é 0, então ele vai ter que fazer o Enem novamente no próximo ano. Resumindo, então, para você fazer um bom texto, você tem que estar bem informado, tem que ler bastante, tem que ter conhecimento, porque aí você pode argumentar sobre qualquer assunto e vai mostrar para a pessoa que vai corrigir a sua prova que você entendeu o tema da redação do Enem. A linguagem é dissertativa e argumentativa. Quer dizer que você tem que explicar com detalhes a sua opinião sobre o que vai escrever e por quê. Que dica você daria para quem está em casa pensando, não fiz nada disso? Começa agora. Dá tempo ainda de treinar bastante. E, gente, cuidado com a letra. Olha a do Matheus. Não era assim, não. Ele treinou muito. Se você não tem uma letra muito boa, tudo, pode ficar tranquilo. Você vai treinando, pega um caderninho de caligrafia ali, vai melhorando para facilitar o lado do corretor também, né? Para ele melhorar a sua nota, né? Nesse ponto aí você não cai. Garrancho você não... Pelo menos pela letra eu tô garantido, tô tentando fazer ao máximo. Boa sorte a todos. A gente volta a seguir. A caravana de imigrantes em direção aos Estados Unidos reúne 7.000 pessoas. E a Arábia Saudita admite que um jornalista foi assassinado dentro do consulado na Turquia. Agora, 8h23, hora de Brasília. Que bonitinho. Vai precisar de paciência com Anda e Para? Olha o que ele fez. E agora? Agora pode contar com o novo K com transmissão automática. Novo K com versões a partir de R$ 41.990 à vista ou taxa zero em 36 vezes. Haddad, o que você vai fazer para tirar a gente dessa crise? Só tem um jeito. Fazendo o dinheiro circular na mão das pessoas como já fizemos. Primeiro, vamos retomar as obras que Temer paralisou por todo o país. Teremos também o salário mínimo forte, reajustado sempre acima da inflação, até para os aposentados. Você que ganha até 5 salários, não vai mais pagar imposto de renda. E vamos apoiar as micro e pequenas empresas com crédito barato. É assim que o Brasil vai voltar a crescer. Atenção, aposentado, pensionista e servidor público. Está negativado? A Crefisa tem dinheiro para você. Ligue agora ou vá até uma Crefisa e confira. Tenha dinheiro na mão. Contrate também pelo site ou aplicativo. Crefisa, sempre ao seu lado. O Rio tá em festa, é aniversário Guanabara, vem pra cá! Arroz Máximo Carreteiro, 5 quilos, 9,95. Arroz Ouro Nobre, 5 quilos, 7,95. Feijão Preto Máximo com Brasil, quilo, R$ 3,47. Feijão Preto Sanes, quilo, R$ 1,99. Café Pimpinela Golden ou Pilão, R$ 6,98. Leite em pó Ninho Molico, R$ 7,99. Achocolatado Nescau Lata, R$ 3,99. Biscoito Traquinas, 99 centavos. Óleo de soja Soia, R$ 2,77. Açúcar Guarani, quilo, R$ 1,49.
7,99. Calabresa Resende quilo, 7,99. Queijo mussarela quilo, 14,98. Kit Pantene Elsev, 9,98. Veja multiuso, 1,99. Papel toalete folha dupla com 16, 9,99. Sabão Tixel Surf 2 quilos, 6,98. Sabão Omo Multiação 2 quilos, R$ 9,98. Guanabara, tudo por você. Eu estudei a vida toda em colégios públicos. A minha primeira formação foi no curso técnico de topografia. Mudou a realidade da minha vida e da minha família. Quem depende do ensino público conhece o abandono das escolas estaduais. A nossa escola sem partido vai formar profissionais preparados para o emprego e a faculdade. Wilson 20, governador, Wilson 20, o Rio com juízo. Quero largar essa vida, doutor. Eu quero me limpar. Eu quero ser mãe. Por favor, pelo amor de Deus, me deixa ficar aqui. Se eu for pra rua, eu sei que eu vou voltar pro crack, por favor. Deixa eu ficar aqui, por favor. A caravana de imigrantes que saiu de Honduras em direção aos Estados Unidos segue avançando e crescendo. Ela agora está no México. Já são 7.000 pessoas que desafiam as autoridades mexicanas e americanas. Diante da multidão que caminha na rodovia, o funcionário do governo mexicano tenta convencer os migrantes a ir para um abrigo e pedir asilo. Ele diz: estamos oferecendo a proteção do Estado mexicano através do refúgio. Queremos que vocês recebam a atenção adequada, médica, alimentação, água. Médica, alimentação, água. Mas poucos aceitam. E o grupo vai crescendo enquanto segue em direção aos Estados Unidos. Desde que saiu de Honduras, os números só aumentam. Na passagem pela Guatemala, a caravana recebeu guatemaltecos e também pessoas de El Salvador. Durante 2 dias, enquanto a polícia mexicana bloqueava a ponte que liga a Guatemala ao México, os migrantes se atiraram nas águas do rio que divide os 2 países. Cruzaram a fronteira ilegalmente, em balsas improvisadas, a nado, se agarrando a cordas. No domingo de madrugada, eles se reagruparam e a marcha recomeçou, agora com 7.000 pessoas. Trump vem pressionando como pode para tentar barrar a caravana. Ameaçou cortar verbas humanitárias que manda para países da América Central, de onde saíram os imigrantes, e também cancelar acordos comerciais com o México. Mas, por outro lado, Trump também vem tentando aproveitar politicamente a caravana. Os Estados Unidos têm eleições legislativas daqui a 15 dias e Trump está em uma série de comícios pelo país. Nos discursos, tem chamado os migrantes de criminosos e tentado mobilizar os eleitores para votarem em candidatos que defendem leis mais duras contra a imigração, que são os candidatos republicanos apoiados por Trump. A Arábia Saudita agora admite que o jornalista Jamal Khashoggi foi assassinado dentro do consulado do país em Istambul. Vamos falar sobre essa história horrível com a Cecília Malan, que está acompanhando. Cecília, bom dia. Parece que agora o governo saudita desistiu de negar o assassinato. Os sauditas estão sob imensa pressão internacional, Ana, para explicar o desaparecimento. E a cada dia dão uma versão diferente, algumas completamente desprovidas de sentido. Primeiro, disseram que Jamal Khashoggi teria saído vivo do consulado no dia 2 de outubro. Depois, veio a versão de um interrogatório que deu errado. Em seguida, a de que o jornalista teria sido morto numa briga, ele sozinho contra agentes sauditas. Agora, o ministro do Exterior disse à Fox News que Jamal foi assassinado numa operação não autorizada pelo príncipe Mohammed bin Salman. Onde está o corpo, ninguém diz. O presidente turco Recep Erdogan prometeu revelar amanhã todos os detalhes da morte do jornalista. Hoje, 5 funcionários do consulado saudita foram interrogados. A noiva de Jamal, que foi com ele até o consulado no dia do sumiço, está sob proteção policial. Até o presidente americano chamou as diferentes versões sauditas de mentirosas. Agora, a ameaça de Donald Trump de abandonar um tratado nuclear com a Rússia está sendo muito criticada. Trump disse que quer retirar os Estados Unidos do Tratado das Forças Nucleares de Alcance Intermediário, assinado nos anos 80, porque a Rússia estaria violando o acordo com a construção de mísseis capazes de alcançar países da OTAN.
Ele também citou a ameaça da China, que nem sequer faz parte do tratado. A Rússia diz que apenas renova seu arsenal de armas convencionais e prometeu retaliar se Trump se retirar mesmo do acordo. A China pediu para o presidente americano pensar 2 vezes. A Alemanha já alertou que a retirada pode ter graves consequências para a Europa. Num telefonema com Trump, o presidente francês Emmanuel Macron lembrou que o tratado é fundamental para a segurança e a estabilidade do continente europeu, e Mikhail Gorbachev, que assinou o tratado em 1987 com o então presidente americano Ronald Reagan, chamou a ameaça de Trump de irresponsável. Ana, Chico. Ok, obrigado, Cecília. Você vai ver daqui a pouco as mulheres que receberam tratamento de luxo numa das maiores feiras de tatuagem do mundo, em São Paulo. E tem mais gols do Campeonato Brasileiro? A gente volta já. Agora, 8h31, horário de Brasília. Ufa, tá um calor aqui. Sabe por quê? Porque chegou o Esquenta Black Friday CVC. São ofertas quentíssimas para comprar a viagem que você quer com preços de Black Friday. Já pensou? Viajar no Natal, Réveillon, Janeiro ou quando você quiser, com descontos imperdíveis. São ofertas em passagens, hotéis, passeios, ingressos e cruzeiros. E nas lojas CVC, você paga em 12 vezes iguais. Garanta hoje a sua viagem. Quer férias? Vai de CVC. Bota a máscara, tira a máscara, faz a marca, muda a marca, põe vermelho, muda tudo. Fala em taxa, tira a taxa, cria o kit, diz que não. Apoia o Maduro, esconde ele, era ateu e vai na missa. Afaga o Ciro, Cid xinga. Só pra rimar, só pra rimar, só pra rimar. Constituição muda, não muda, põe estrela, tira estrela, ofende o bispo, quer apoio, Dirceu junto, não tá mais. E na cadeia não vai mais, Lula manda, ele faz. Haddad, para, tá feio. Esse astro do basquete tem uma nova fisioterapeuta. Mas e se pintar uma paixão entre os dois? Pode isso, Arnaldo? Você tá linda, hein? Jogada certa. Hoje, na sessão da tarde. O Rio tá em festa, é aniversário Guanabara, vem pra cá. Arroz Ouro Nobre, 5 quilos, 7,95. Feijão preto Senes, quilo, 1,99. Calabresa Resende, quilo, 7,99. Guanabara, tudo por você. A palavra é estoque. E a solução é BNDES Giro. Para estocar ou produzir, você precisa de capital de giro com as melhores taxas e até 60 meses para pagar. BNDES Giro. Aqui tem crédito no tamanho certo para sua empresa. Uma grande tela preta. É assim que a sua TV fica a maior parte do tempo. Bem aí no meio da sua sala. Agora que você notou, não parece estranho? Mas chegou uma TV que se adapta à sua decoração e à sua vida, mesmo quando está desligada. Nova Samsung QLED TV com modo ambiente. See nothing else. Oferteiro! No Presunic é assim, onde eu ponho a mão, tem promoção! Baú Sempre Boi 11,98. Queijo Minas, sal de Minas ou presunto Perdigão 15,99. Creme de leite Quarta 1,99. Economia que vale super a pena. Presunic. O que acontece se os hormônios de quem fez a cirurgia bariátrica forem colocados no organismo de quem está acima do peso? Será que essas pessoas também emagrecem, mesmo sem a operação? E mais, o teste que comprova se é melhor ter uma refeição mais calórica de manhã ou de noite. A gente vai descobrir juntos no Bem-Estar, logo depois do Mais Você. Uma instalação montada em São Paulo alerta as pessoas sobre a importância de combater o trabalho escravo. A Zelda Mello vai mostrar essa iniciativa para a gente aqui ao vivo. Bom dia, Zelda. Oi, bom dia a todos. Pois é, uma iniciativa do Ministério Público do Trabalho, uma discussão paralela à Semana da Moda para mostrar justamente a indústria têxtil, que é uma das que mais tem trabalhadores resgatados por conta do trabalho escravo. A instalação começa com as peças aqui expostas, já prontas para o consumo, mas no bastidor, aqui no fundo, a gente começa a descobrir como é que é a produção. Tem a reprodução de alguns bilhetes com os dizeres que foram escritos por trabalhadores para denunciar esse tipo de trabalho, foram colocados em etiquetas dentro de roupas e aqui
Nos fundos, a gente tem uma reprodução de como é o local de trabalho escravo, fechado, pequeno, sem ventilação, sujo. Segundo os números do Ministério do Trabalho, de janeiro à primeira quinzena de outubro deste ano, 1.246 pessoas foram encontradas em situação de trabalho escravo no país. O número já é 93% maior que o registrado em todo o ano passado. Esse aumento, segundo o Ministério do Trabalho, se deve ao aperto na fiscalização. Ana, Chico. Crime contra a humanidade, né? Coisa absurda. 90 mil pessoas passaram por uma das mais importantes feiras de tatuagens do mundo, que aconteceu em São Paulo no fim de semana. É um mercado que não sabe o que é crise, esse mercado de tatuagens, né, Rodrigo? Olha, Chico, nos 2 últimos anos, a quantidade de estúdios de tatuagem no Brasil aumentou em média 25%. Quem mostra pra gente esse mercado é a repórter Elaine Basti. Começou com uma, aí foi outra, que chamou mais outra. Melissa, eleita Miss Tattoo Week este ano, já perdeu a conta de quantas tatuagens fez no corpo. Eu acho que uns 80% do corpo. Esse é um mercado que no Brasil, mesmo com a crise econômica, não para de crescer. Nos últimos 2 anos, a quantidade de estúdios de tatuagem abertos no país aumentou em média 25%. Hoje, o Brasil nessa área está entre os maiores do mundo. A Tattoo Week, a maior feira de tatuagem do planeta, teve a 8ª edição em São Paulo. 660 empresas e 3.500 tatuadores participaram do evento. Estes pigmentos, desenvolvidos por uma companhia brasileira, têm cores mais intensas e prometem um resultado melhor depois da cicatrização. Ela exporta para 30 países. Atualmente, nós estamos com mais de 300 funcionários e esse número cresce a cada dia. Estes produtos veganos foram criados para ajudar na cicatrização e manutenção da tatuagem. Não é testado em animais e todo o processo dele é dentro das regras das coisas mais naturais que a gente pode ter para a pele. Novidades que atraem para cá gente de diversos estilos, apaixonada por esta arte que é considerada uma das mais antigas do mundo. Ela vinha como uma passagem de rito mesmo. E hoje a gente vai contando as nossas histórias, as nossas vitórias, né, no nosso corpo. Histórias que também são reconstruídas com a tatuagem. A Valquíria perdeu o mamilo depois que fez uma cirurgia para retirar um tumor. A reconstituição veio com a ajuda de voluntários da Associação Brasileira de Micropigmentação que participam da feira. O que estava faltando agora era essa micropigmentação, porque agora parece que você se sente completa, né, como mulher. Então, fiquei muito feliz e muda muito. Me emociono quando eu falo até que o que fez eu não cobrar mais por esse trabalho foi ver esse brilho no olhar, ver o sorriso verdadeiro e receber um abraço mais intenso do que qualquer coisa. Para Maria José, a reconstituição do mamilo marca o início de uma nova vida, sem a lembrança constante da doença. A gente se sente uma nova mulher, né? A autoestima fica se sentindo uma mulher poderosa e bonita. Tá aí um trabalho voluntário, um trabalho de reconstrução da autoestima dessas mulheres. Chico e Ana. Muito bacana, né, Rodrigo? Até já, viu? Até já. Olha essa história agora nos Estados Unidos. 30 pessoas ficaram feridas quando o chão de uma casa desabou no meio de uma festa. O local estava lotado de gente que dançava, pulava, quando de repente o chão cedeu. Olha, uma das vítimas gravou o momento exato em que caiu no buraco. Outras pessoas também flagraram vítimas tentando escalar os escombros para escapar. O incidente foi na madrugada de ontem, durante um evento organizado por estudantes de uma universidade na Carolina do Sul. As vítimas tiveram cortes e ossos quebrados. A polícia está investigando esse caso. Que susto. A seguir, a Cris Dias volta com mais gols do Brasileirão. Tem a vitória do Cruzeiro. E no confronto da bancada aqui do Bom Dia Brasil, deu Fluminense. A gente vai ver mais já. Agora, 8h39, horário de Brasília. A barba pode ser tão resistente como o cobre. Por isso, fizemos um teste entre a lâmina descartável mais vendida do mundo e Gillette Mach 3, que te dá até 15 barbas confortáveis. Gillette Mach 3. O que é bom, dura muito. A ditadura militar torturou e matou milhares de brasileiros. O coronel Brilhante Ustra foi um sanguinário torturador.
O momento de maior dor para mim foi o Ustra segurando meus 2 filhos assim e levando na sala de tortura, onde eu estava nua, vomitada, urinada. Eu sou favorável à tortura. Para Bolsonaro, Ustra é um ídolo. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Bom, vocês não viram no intervalo, a Cris Dias já chegou aqui, mas estão se preparando para tripudiar sobre a derrota do meu time. Bom, vamos aos fatos. Vamos deixar por vamos, último, né, Chico? Vamos ver Melhor, os gols, né? outros gols do domingo. Outros gols. Vamos então seguir aqui. O Cruzeiro recebeu a Chapecoense num domingo só de festa na Arena Independência. Comemoração do time mineiro. Presta atenção, antes do jogo para celebrar o hexacampeonato da Copa do Brasil. Uma beleza, olha só que festa linda. Agora vamos ver de novo a imagem, gente. Faltou combinar com a galera das pontas ali, ó, que saiu uma fumaça legal. A raposa ficou defumada ali, uma loucura. A festa do Cruzeiro continuou em campo, viu, gente? Thiago Neves chutou de fora da área e abriu o placar. 1-0 para o Cruzeiro, que fase, né? Aí troca de passes bonita do time do Cruzeiro. E no rebote do chute do Marcos, o Arrascaeta fez o segundo. Aí, ó, no escanteio, o Dedé subiu mais que todo mundo para fechar o jogo final. O Cruzeiro 3-0. A gente está vendo aí o gol do Dedé para fechar a conta, Cruzeiro 3-0. Agora sim vamos ao confronto da bancada. O Atlético Mineiro visitou o Fluminense, mas perdeu na estreia do técnico Levi Coupe, viu, Chico? Não deu. O jogo foi no estádio Newton Santos, tá aí, ó. Foi um golzinho só. O Fluminense foi entrando na área do Atlético, trocando passes ali, até o Luciano chutar pro gol. 1-0, bom pra Ana, lado direito da bancada mais feliz nessa segunda-feira. Muito bem, Chico, acontece. E domingo teve o Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1. Ainda não foi dessa vez que o britânico Lewis Hamilton se tornou o campeão da temporada.
a corrida em terceiro e o Sebastian Vettel em quarto. Então é o seguinte, amanhã eu tô de volta, porque é semana de Copa Libertadores da América. Grêmio e Palmeiras ainda na disputa pelo título, hein? Verdade. Muita emoção essa semana. Com isso vamos encerrando. Uma viatura da PM foi atingida por 8 disparos. Os bandidos conseguiram fugir. Usaram esse carro aí que foi abandonado em seguida. No chão tinha dinheiro espalhado. O shopping amanheceu isolado e os peritos trabalhando. A Polícia Federal investiga o caso. Ninguém, ainda bem, ficou ferido. Boa semana para todos. Então, para terminar com um pouco mais de leveza, a gente queria mostrar para vocês pertences do físico britânico Stephen Hawking, que vão ser leiloados aqui em Londres. Entre os 22 itens estão a tese dele, de 1965, sobre a origem do universo, uma cadeira de rodas e um exemplar assinado do livro Uma Breve História do Tempo, que vendeu mais de 10 milhões de cópias em todo o mundo. Stephen Hawking, que sempre tentou fazer da ciência um assunto acessível, intrigante, morreu em março, aos 76 anos. É isso, até amanhã. Boa segunda. É isso para vocês de casa, então, ótimo dia, uma ótima semana para todos nós. Amanhã estamos de volta aqui no Bom Dia Brasil. Até lá. Bom dia para você. Bom dia e parabéns para você em Vacaria, Rio Grande do Sul, 168 anos. Tem amanhã a semana inteira para trabalhar? Então, coragem, que hoje é segunda-feira. Até mais.